eu entrei num modo mais introspectivo da minha vida. Eu comecei a perceber que muita coisa estava me fazendo mal e muita coisa foi porque eu estava me colocando nesses lugares, amizades, antigos relacionamentos, relação com família. E pensei, por que que eu tô me prendendo tanto a isso? Por que que eu questiono tanto isso? Por que que eu ainda me cobro tanto? Por que que eu me coloco tanto nos lugares dos outros? Se os outros vivem a vida deles da forma que querem, fazem o que é conveniente a eles, se aquilo vai fazer bem para o outro ou não, eles não se importam, não querem saber, porque estão focados única e exclusivamente neles. Então, por que que eu tenho que ficar presa naquilo? Por que que eu tenho que correr atrás? Por que que eu tenho que validar sempre? Por que que eu que tenho que estar sempre mostrando importância, mostrando interesse, querendo resolver, querendo mostrar uma solução, querendo ajudar quem não quer ser ajudado? Porque quando eu quero ser ajudado, quando eu preciso de ajuda, eu não tenho essas situações, essas pessoas, esses lugares e nada disso. Então, a partir desse reset que eu tentei dar na minha vida de novo, foi onde eu percebi que eu sozinha, no fundo do poço mais uma vez, mas é onde eu tô me encontrando novamente. Eu tô saindo do fundo do poço com uma folha em branco, pronta a escrever novamente tudo da qual eu quero viver, eu quero cocriar, eu quero realizar. E sem me importar mais com toda essa demanda de opiniões de pessoas, de movimentações de pessoas, da qual fazem comigo e acaba me fazendo mal. Eu percebi que eu estava me colocando naquele lugar, então eu estou vivenciando esses desconfortos mais uma vez. E por quê? Por quê? Qual é a resposta disso? Porque eu me coloquei naquela situação. E por que que eu me colocava tanto naquela situação? Justamente por querer controlar a situação. O que que a gente pode fazer? A pessoa é assim, é o jeito da pessoa, minha mãe é assim, fulano de tal é assim, meu irmão é assado, meu pai é assim, fulano, meu chefe é assim, minha amiga é assim. Ok, é o jeito da pessoa, é a essência da pessoa. Eu não vou mudar a pessoa, não vou jamais e nem quero estar nesse lugar. E também não preciso me moldar a ponto de me ferir, de me machucar ou de me gerar desconforto um atrás do outro para poder estar ali ou para poder caber ali, seja lá em quem for, sabe? Então, nesse modo de cair no fundo do poço e me resguardar e me reconectar com a minha essência, com a minha alma, com a minha virtude de novo, foi onde eu soltei. E eu soltando, deixando ir, é onde eu percebo que agora as coisas estão acontecendo, estão fluindo, estão vindo para mim de maneira leve, com alegria, facilidade e glória. Claro que é muito novo, quando a gente solta, a gente libera, a gente deixa toda essa coisa que nos faz mal embora, a gente esvazia, né? Esvazia porque sai tirando tudo aquilo que faz mal. E aí quando a gente se pega nesse vazio, é onde a gente olha e fala, meu Deus, tá, eu tirei tudo aquilo que tá me fazendo mal, mas e agora? O que eu vou fazer agora? Porque agora eu não tenho nada, nem o que me faz mal. Não tenho absolutamente nada. Tudo começou a virar inquietação, impaciência, mais desconforto. Eu fiquei sem saber lidar com toda essa situação. Mas a dinâmica é a questão do sentimento e da resiliência que a gente precisa ter. E também desse exercício do soltar. O soltar aquilo que não cabe a nós, aquilo que não tá no nosso controle. O que tá no nosso controle é sobre nós e olhe lá ainda, tá? E olhe lá. Mas o que tá no seu controle que você consegue fazer é tipo, isso aqui tá me gerando desconforto. Por que que isso ainda me gera desconforto? Aí você vai buscar as respostas lá no fundo. Você encontrou? Tá, já achei. E por que que eu ainda estou aqui? Por que que eu ainda me coloco nesse lugar? Isso me gera desconforto, mas é a pessoa, é o jeito da pessoa, é o lugar da pessoa. Ok, é o lugar dela. Eu não preciso estar nesse lugar, seja lá com quem for, seja lá para quem for. Se faz mal para mim, é aquele famoso ditado:
os incomodados que se mudem. Se eu tô incomodada, se aquilo tá me fazendo mal, quem tem que se retirar e sair de cena é justamente eu. E não por birra, por imaturidade, nada disso. Pelo contrário, é sair justamente com muita clareza e muita consciência de que estou saindo de cabeça erguida e com total ciência de que isso não me serve mais. Eu não quero estar em lugares assim, eu não quero estar em lugares que eu falo com a pessoa e a pessoa não fala comigo, só fala comigo quando quer, em lugares que eu vou e a minha presença vira um incômodo, em lugares que a pessoa precisa de mim, sempre precisou de mim, mas quando eu preciso da pessoa eu não posso contar e a pessoa ainda se sente no direito de falar ou fazer qualquer coisa, ou achar que sabe mais da minha vida do que eu mesma. Eu não preciso estar nesses lugares, nenhum desses lugares. E se eu estou ali ainda, foi porque de alguma forma eu me coloquei. Trazendo para a consciência, se eu me coloquei, eu vou me tirar desse lugar. E foi onde eu comecei esse modo de introspecção, de resguarde, querendo me resguardar de novo, querendo ficar mais na minha. Automaticamente, eu soltei, eu liberei e eu esvaziei. Só que depois que eu esvaziei, eu não soube lidar com esse vazio. Eu comecei a sentir ansiedade, falta de ânimo, de motivação, de propósito. Eu fiquei pensando, eu esvaziei, tá, beleza, eu tô vazia, eu tirei tudo aquilo que tá me fazendo mal, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse nada que sobrou, sabe? E aí foi onde eu trouxe para a consciência de novo, e a rede de apoio é muito importante a gente ter, gente. E eu tenho uma rede de apoio assim que é muito fundamental para mim, é muito forte, e eu já falei várias vezes aqui, e é quem segura na minha mão, quem sempre me puxa lá de baixo quando eu tô caindo, sabe? Que me despertou uma, duas e tá me despertando a terceira vez, que é meu ex-cunhado. Eu amo esse processo de despertar. Eu encaro ele assim de maneira muito ampla, e todas as vezes que eu tô despertando, claro que vai me bagunçar, porque tá fazendo aquela limpeza. É como a gente fazer faxina em casa. A gente não tira os tapetes do chão e chacoalha e tudo. Quando a gente chacoalha, não gera aquele desconforto, é muita poeira que sobe, a casa fica uma bagunça, fica uma zona. Mas depois que a gente começa a limpar, colocar tudo em ordem, tudo no lugar de novo, aí você vai sentindo e entendendo, né, o porquê daquele desconforto. Primeiro vem o desconforto, depois você usufrui daquilo. Assim como uma construção de casa também, ou uma reforma. Você quebra paredes, sobe pó, vai lixar a parede, aquela sujeiraiada toda em casa, mas depois que tá tudo pintado, tudo nos seus devidos lugares, as paredes tudo montada, tudo certinho, você olha e você fala, entendi agora. Fez sentido, valeu a pena o desconforto. É um desconforto do caramba, mas no final com um propósito. Então eu tô nesse processo, eu tô passando por um desconforto muito grande. Eu tô com muitas confusões, assim, porque eu ainda me cobro muito por determinadas situações, mas é da qual eu não quero mais me cobrar, porque eu preciso entender e respeitar o meu eu, a minha essência, a minha verdade, as minhas características e tudo aquilo que também me gera desconforto, e eu não precisar fazer parte daquilo e sair sem me sentir culpada, sem me sentir imatura, ou fragilizada, ou qualquer outra coisa. É entender que, tipo, eu tenho as minhas escolhas, assim como as pessoas têm as delas, e elas escolheram, assim como eu tô escolhendo agora. É ação e reação, tem consequências. Da mesma forma que pessoas escolhem agir de determinadas maneiras, sem medir as consequências, mas o resultado vem, a colheita vem, eu escolhi também. Eu escolhi, por exemplo, sair de cena. E o que me trouxe para isso? Vazio, insegurança, incômodo, falta de propósito mesmo. Eu sentia que eu tava com falta de propósito. Eu tava desalinhada comigo mesma, eu tava me sentindo sozinha, vazia. Em vários anos que eu moro sozinha já, eu nunca tinha me sentido só. Só no dia que eu fiquei doente lá com dengue e tudo, que eu até compartilhei com vocês. Depois disso, não. Mas eu me senti só. Só que depois eu trouxe pra consciência de novo, com a ajuda, né, da minha rede de apoio, como eu já falei aqui.
E trazendo para a consciência, eu percebi que eu tô no lugar que eu queria estar, no lugar que eu quis me colocar. Eu pedi esse reset, eu queria esse reset com a consciência do que eu tenho agora, do aqui e do agora, de 5 anos para frente. Então, se eu tô tendo essa oportunidade de escrever uma nova história com uma folha em branco, é assim que eu vou fazer. Começar a escrever uma folha em branco daqui para frente. Tudo que eu quero, como eu quero, quem eu quero ter do lado, como eu quero ter do lado. Eu não vou ficar aceitando qualquer coisa, não vou ficar me colocando em qualquer coisa. E se eu tiver que pagar um preço para ficar sozinha em relação a isso, eu vou pagar. Vai ser uma escolha e eu vou ter que saber, se eu escolher isso, eu vou ter que saber lidar com esse vazio e com essas escolhas e trazer para consciência. Tá, beleza, eu consegui, eu tô sozinho. O que eu consigo fazer agora em prol disso, em cima disso? Para que caminho eu vou? Qual caminho eu vou percorrer? Eu aqui agora, sozinha, escrevendo essa nova história. É como se fosse uma criança renascendo e assim, com infinitas possibilidades para fazer e acontecer. Só que com a diferença é que agora com consciência. Então, se tem consciência, eu consigo ir e me direcionar para o lugar que eu quero viver, ou para que eu quero estar, ou como eu quero estar. E eu não quero ficar nesses lugares que ficam me gerando desconforto, que eu sinta que a minha presença ali, por exemplo, é só enquanto é viável, é conveniente ao outro. Como se tipo, só a validação do outro importa, só o sentimento do outro importa. Quando é pro meu lado não quero, porque é uma via de mão dupla, tem que ser orgânico, assim, tem que ser fluido, sabe? Assim como qualquer relação, para dar certo, para fazer bem, tem que ser algo fluido. Então, se liberte e solte. E mesmo que gere todo esse vazio, esse desconforto, você não tem o controle. Então, solta que o que for seu virá. E virá mesmo, gente. Assusta, esse vazio assusta. Dá desconforto? Dá desconforto. A gente se sente perdido, com falta de propósito e tudo? Se sente. Mas no final, quando a gente começa a resgatar de novo, puxar da memória, a gente entende que o que mais tem é propósito. Eu achei que eu tava com falta de propósito, tava com falta de clareza, mas fui entendendo e buscando e trazendo para a consciência que não, que o que mais tem é movimentações na minha vida. E eu tô tendo várias tomadas de ações, várias tomadas de atitudes, assim, grandiosas, que pouca gente sabe. E os resultados estão vindo. Então, de qualquer forma, tá em movimentação. A vida tá em movimento, o propósito ainda está em andamento, ainda tem caminho a ser trilhado, tem propósito a ser percorrido, a ser seguido. Então, não tá à deriva. A sensação que dá é que tá sem clareza, sem destino, sem caminho, mas não tá. E a partir do momento que toma essas tomadas de decisões é onde vai fazendo cada vez mais você se alinhar aos seus princípios, à sua essência, a tudo aquilo que você tá co-criando para sua vida, emanando para sua vida, e aí você tá caminhando e indo em direção a isso. Então, esse é um conselho que eu tenho para vocês hoje. Não sei se vocês estão passando por algum tipo de situação igual eu estava ou estou, mas foquem em vocês, não desistam do caminho de vocês. Eu tenho muita coisa aqui para falar, mas eu tenho falar. Quando eu pego a câmera para falar, eu me bloqueio, porque eu acho que ainda não é a hora e o momento certo. Essa hora e esse momento vai chegar e talvez tudo comece a fazer sentido para vocês, assim, de fato, se vocês estiverem acompanhando daqui em diante. Mas o que eu posso falar para vocês por agora, seja lá o que vocês estiverem passando ou o que vocês estiverem trilhando, se vocês estiverem sentindo esse vazio, esse aperto, essa solidão, não se desesperem, tá? Porque tudo na vida é plantio e colheita, então se você tá nesse modo mais solitário é porque de alguma forma você plantou isso, ou você saiu de algum lugar que te gerou mal-estar, desconforto, tristeza, o sentimento que for, algo que não estava fluindo, não estava tendo fluidez na sua vida. E aí você precisou sair, você tirou isso de você, da sua vivência, do seu dia a dia, do seu cotidiano. A partir do momento que você tira, ele dá espaço para o novo. Mas enquanto o novo não chega, fica aquele vácuo, aquele vazio. E aí esse vazio, se a gente não souber lidar, é onde a gente se frustra, acha que a vida tá andando para trás, tá sem direcionamento, mas não tá.
Se você for resgatar e puxar da memória tudo que você vem fazendo até o momento de ter chegado a esse ponto, a essas tomadas de decisões, você vai ver que tem um porquê e tudo vai estar fazendo sentido. Então não pare, não desista, foque em você, foque no seu caminho e solte tudo aquilo que não estiver te fazendo bem, todos os lugares, todas as pessoas, todas as energias, seja lá como for, de quem for, da onde for, sabe? Família, parente, amigos, trabalho, tudo. A partir do momento que você respeitar isso pra você, em você, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer como um passe de mágica. Vai ser tudo tão rápido, a mudança da sua vida vai ser tão rápida que nem você vai acreditar. Você vai falar, nossa, como isso? Tão rápido isso aconteceu? Mas por quê? Porque você se alinhou a isso, você foi leal a você, tudo aquilo que não te fazia bem. Cuide de si, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu espiritual. A espiritualidade, ela é tão importante, aliás, ela é mais importante, ela tá em primeiro lugar, você estar bem espiritualmente. Depois vem a saúde, então cuide do seu espiritual, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu bem-estar, cuide do seu corpo. E pode ter certeza que o resto vem, e vem. Então, solte. Esse é o conselho que eu tenho pra você hoje. Parece ter ficado tudo mais uma vez uma bagunça, mas é porque eu não tenho roteiros, eu vou fazendo os vídeos, falando, gravando tudo que vem na cabeça e com as vivências que eu tô tendo, com os propósitos que são meus e que eu tô tendo também. Espero que tenha feito sentido pra vocês de alguma forma. E não tenha medo do vazio que vai gerar, do novo, porque isso de fato assusta, mas quando você vivencia isso e você encara de frente, você percebe que é uma folha em branco ali que vai começar a ser escrita mais uma vez. E se você souber escrever, você vai escrevendo uma linda história com um propósito lindo e no final vai fazer sentido, vai valer a pena e o resultado vai ser incrível, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Tô sumidinha por aqui, mas eu vou voltar com força. Tô num projeto de mandar vídeos pelo menos 2 vezes por semana, um na semana e um no final de semana. E se tudo der certo, novidades virão por aí. Não vou falar mais, eu vou esperar trazer mesmo para poder dar certo, para não ficar em muitas promessas e poucas ações, né? Mas logo tem novidades e vocês vão acompanhar. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar o like, compartilha com os amigos. Se você sente que tá vivenciando isso, então curte esse vídeo, salva para você ouvir de novo. Se tem alguém que você conhece que tá vivendo ou com conflitos, com algumas coisas mal resolvidas, com problemas internos e não sabe para onde ir, compartilha esse vídeo com ela também para tentar dar aquele respaldo de que tá todo mundo junto, todo mundo pega a mão de todo mundo, que ela não está sozinha, mas que não é o fim do mundo, que tem como a gente se sentir bem mesmo em meio ao caos e ao vazio e à solidão. Se a gente puxar, e se a gente resgatar, e se a gente trazer para a consciência, a gente consegue se sentir bem, consegue se levantar, consegue olhar para nós, fazer tudo aquilo que é importante para nós. E com certeza a gente tendo redes de apoio, fica mais fácil ter norte, ter direcionamento, sabe? Então, direcione essa pessoa que você gosta, que você ama, compartilhe com ela esse vídeo, mostre para ela a importância que é dela se olhar, dela se valorizar, dela se respeitar, dela se colocar em primeiro lugar, em primeiro plano e também ter essa rede de apoio. Seja você essa rede de apoio, se não for você, compartilhe para que de alguma forma eu consiga ser essa rede de apoio para aqueles que estão precisando ou que estão passando pela mesma situação que eu e que eu venha me encontrando e espero conseguir ajudar vocês a se encontrar também, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!